fazer a nossa necessaire? Meninas, para fazer a nossa necessaire, a gente vai precisar de um tecido de 30 por 30, se você for fazer ela com tecido só, com uma estampa só. Eu aqui escolhi 2 estampas, então eu vou fazer uma emenda. Para fazer essa emenda, o que eu vou fazer? Eu vou cortar 2 tecidos, um na medida que eu vou escolher o meu tecido principal, que vai ser esse fundo vermelho com poá preto. Eu escolhi e cortei 30 centímetros de largura por 20 de altura. E na minha outra estampa, eu cortei uma faixa de 30 centímetros por 10. E agora eu vou fazer a união dessas 2 peças. Vamos lá para a máquina? Bom, meninas, para fazer essa união, a gente vai colocar tecido direito com direito. Vou sobrepor aqui na minha peça. Vou para a máquina aqui, ó. Vou colocar. Não precisa ser um pezinho de máquina, tá, gente? Só uma costura de segurança mesmo, porque a gente ainda vai quiltar essa peça. Então, ela vai te dar uma segurança a mais no quilt. Só para passar mesmo. Velocidade que você achar. Bom, meninas, feito isso, agora a gente vai abrir a nossa peça e vamos passar o ferro para sentar essa costura, tá? Olha, aqui ficou um pouco torto, aqui nas laterais aqui, ó. Só que isso eu vou acertar depois que eu quiltar. Bom, a peça tá assim agora, já fizemos a união. Se você for fazer com um tecido só, você não vai ter esse trabalho da união, você vai fazer... Porém, eu acho que fica um charme a mais. E eu vendo bastante, para ser sincera para vocês, eu vendo mais nessa composição do que ela num tecido só. Mas aí varia de acordo com o que você achar que deve. Faz o teste. Faz várias e coloca aí para vender. O que sair mais, você foca mais em outra, gente. Não dá tanto trabalho assim. É só fazer a união, é rapidinho, depois você pegar a prática. E agora, você vai lá, se você não assistiu a aula de quilt, você vai lá e assista a aula de quilt, que a gente vai quiltar essa peça, tá? E eu vou mostrar para vocês agora como que a gente vai colocar o zíper depois de quiltar a peça. Tá bom? Vamos lá? Bom, meninas, agora eu já quiltei toda a minha peça. Refilei, eu cortei todo o excesso que sobrou aqui, ó, nas laterais. Ela ficou uma peça limpa. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o zíper. Aqui eu tô utilizando um zíper de metro. Meninas, não se prendam ao detalhe do zíper, tá? Se você não conseguir colocar o cursor por enquanto, compre um zíper pronto mesmo, você abre todo ele e coloca da mesma forma. Mas eu aconselho você a começar a trabalhar com zíper de metro, porque além de ser muito mais barato, é mais prático, a gente consegue mais mobilidade para trabalhar com a peça. E é só prática, gente. Tem um vídeo aí ensinando a colocar o cursor no garfo, que é uma técnica super fácil. Mas eu já adianto para vocês que é prática, tá? No começo você vai apanhar um pouquinho, não se preocupe. Mas depois você vai ver como que vai ficar fácil. Então, vamos colocar nosso zíper. Eu vou abrir aqui, ó. Abrir. Eu vou colocar o direito, a parte que tem os dentinhos do meu zíper, para baixo com o direito do meu tecido. Sempre assim, gente, direito com direito. Eu vou alfinetar aqui, ó. Vou alfinetar todo ele. Vou pôr só 2 alfinetes aqui, só para fazer a demonstração para vocês. Com o tempo, gente, essa parte aqui vocês vão fazer já juntas. O zíper e o forro. E não vai demorar, tá? Eu já vou adiantando para vocês que eu tenho certeza que rapidinho aí vocês vão estar produzindo várias necessaires, vários kits aí por dia. Então, eu fiz isso dos 2 lados. E não tenha medo dos alfinetes, tá, gente? Usem mesmo.
Só cuidado na hora da máquina para você não quebrar sua agulha. Vai costurando e vai tirando os alfinetes, tá? Eu vou para minha máquina e vou passar uma costura reta aqui em cima desse zíper aqui, tá? Logo em seguida, depois que eu passei a minha costura, eu vou tirar os alfinetes e vou fazer o mesmo processo com o forro. Direito do forro, com o direito da minha peça, por cima. Vou alfinetar. Ó, alfinetei. Vou para a máquina e vou passar uma costura aqui, ó, em cima do meu zíper. Ó, aqui. Tá bom? Vamos lá para a máquina? Bom, meninas, eu já tô aqui na máquina. Vou passar a costura aqui no zíper primeiro, tá? Parei, tirei o alfinete. Meninas, aqui eu não tô usando o pezinho de zíper, tá? Mas vocês podem estar usando aí. Ó, já passei minha costura, ó, no zíper. Meu zíper já está preso aqui, ó. Ó. Agora eu vou pegar o meu forro e vou prender da mesma forma. Tá bom? Vamos lá? Pronto, já prendi o forro. Bom, meninas, já passei minha costura, tá? Dos dois lados. Agora eu vou tirar os alfinetes. Ó. Tirei os alfinetes. Ela vai ficar assim, ó, com a costura dos dois lados. E o meu zíper já colocado. Tá vendo? Tô fazendo com uma linha branca aqui, gente, que é pra vocês verem. Mas utilizam sempre a linha que vocês estiverem fazendo a peça, tá? Não deixe a linha aparecer, porque fica um trabalho feio. Bom, meninas, agora vamos desvirar a nossa peça? É simples, ó. Vou pegar aqui, vou puxar minha peça. Ó, você já vai começar a ver o formato dela. Tá vendo? Mas aqui eu ainda vou rebater essa costura. Então, eu vou pegar o ferro aqui, vou passar aqui para assentar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou para a máquina e vou passar um pezinho de máquina aqui, ó, para rebater essa costura. Rebater a costura, gente, é sentar, é unir para ficar mais bonitinho. Quando você passar o ferro, você já vai ver que ela vai ficar já num formato. Mas para que isso permaneça, a gente passa essa costura. Tá bom? Vamos lá para a máquina? Bom, meninas, vamos lá, rebater nossa costura. Ó, um pezinho de máquina aqui, ó. Basicamente, você coloca em cima do zíper. Vai com cuidado. Vai fazer esse barulho mesmo. Porque você vai estar costurando 3 tecidos juntos. Ó. Tá vendo? Olha só, gente. O preço pontinho é esse. Eu vou fazer isso dos dois lados, tá? Bom, meninas, agora a gente já rebateu nossa costura. Agora vamos colocar o cursor do zíper, tá? Ó, como eu mostrei pra vocês, ó. É assim que fica, bem certinho a costura. Aqui tá com uma linha, ó. Depois a gente tem que ir tirando, ó.
Tá vendo? Talvez na preta vocês consigam ver melhor. Aí. É só isso, gente. Só para sentar o zíper na peça. O que a gente vai fazer agora? A gente vai... Ó o forro como ficou. A gente vai unir. Ó, por isso que eu gosto de deixar sempre sobrando o zíper, ó. Tá vendo? Tá sobrando aqui. Desse lado tá sobrando mais ainda. Tá vendo? Por isso que eu peço para vocês sempre cortarem um pedacinho a mais. Ó. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um sobre o outro, assentar bem direitinho. Ver se a peça não tá torta. Ó. Aqui, ó, eu tenho, ó, as duas partes do meu zíper, certo? Uma tá maior que a outra. Pode ser, até facilita. Eu vou pegar uma tesoura e vou cortar, vou fazer um corte aqui na diagonal, ó, para facilitar a entrada do meu zíper. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu cursor. O cursor, gente, ó, ele tem essa parte quadradinha aqui. E ele vai ter essa outra aqui, ó, que tem um miolinho no meio. É essa parte do miolinho do meio que a gente coloca, essa é a parte certa do zíper, tá? Então, a gente vira aqui, ó. Eu vou colocar primeiro um lado. Ó, coloquei, não tudo, tá, gente? Eu não vou vir com o zíper até aqui, ó. Eu vou colocar bem na beirinha. Coloquei um. Ó, nesse caso, o meu zíper tá muito comprido. Eu posso entrar com ele um pouquinho de um lado e o outro não, tá? Ó. Coloquei um lado. Ó, eu vou vir colocar o outro. Agora, eu tento encaixar os dois junto. Puxando mesmo, tá, gente? É jeito. Vocês vão sentir que ele vai encaixar, ó. Tá vendo? O que eu venho aqui? Eu passo ele direto. Aí vocês vão falar, não, Paula, por favor. Mas é assim mesmo, gente. É passar direto, por quê? Porque a gente quer uma peça bonita. Para que ela fique bonitinha, ó, você vai ter que fechar todo o zíper para na hora de fechar ela não ficar deformada. Então, vamos lá de novo. É treino, gente, muito treino. Vou abrir. Às vezes, gente, no primeiro você coloca uma maravilha. No segundo, ele empaca que você fica meia hora para fazer. Mas é assim mesmo. Colocamos um lado. Colocamos o outro. Vamos empurrando, ó, tentando os dois juntos. Entrou. Agora, eu vou com ele até a metade da minha peça e paro. Aí, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Por quê? Porque agora a gente vai fechar nossa peça e vamos fazer a caixinha de leite. Agora eu vou pegar o meu forro e vou desvirar, ó. Olha só. Ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Forro para um lado, tecido para o outro. Agora, a gente vai fazer a marcação da caixinha de leite. E vamos fechar as laterais, deixando um lado mais ou menos uns 10 centímetros aberto para a gente poder desvirar a peça, tá? Então, vamos lá? Bom, meninas, ó, eu queria dar uma dica aqui. A gente vai fechar aqui as laterais para fechar nossa necessaire. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar meu zíper ao meio para que a abertura do meu zíper fica na parte de cima da necessaire. Se eu quiser que o meu zíper fique de lado, aqui assim, ó, sabe quando a gente vê as necessaire que o zíper é aqui do lado? Então, o que eu vou fazer? Nesse momento, ó, eu vou tombar e vou deixar o meu zíper deitadinho aqui, ó. E vou passar a costura todinha aqui. Ela vai entortar para um lado. E quando eu desvirar, o meu zíper vai estar aqui, ó, na frente. Então, é dessa forma que a gente faz.
Mas nesse modelo que eu tô ensinando, eu quero que ele fique aqui. Então, eu vou fazer o quê? Meu zíper tá em pé, eu vou dobrar ele aqui, ó. E vou acertar ele aqui, ó. Ele vai ficar dobradinho. E eu vou passar a minha costura em cima dele para que ele abra na parte de cima e não na lateral. Então, você toma cuidado, porque na hora que a gente for passar a costura, pode ser que você não perceba isso e o zíper na hora de abrir fique torto. Então, aí a gente pode fazer dessa forma. Bom, meninas, vamos lá. Um pezinho de máquina e vamos fechar. Chegando próximo ao zíper, eu diminuo bastante a velocidade da minha máquina. Por quê? Para mim não correr o risco dele enroscar. Tá vendo o barulhinho? Eu arrumo o forro. Retrocesso. Agora eu vou fazer isso do outro lado. Do outro lado, gente, a gente vai deixar o forro, os 10 centímetros aberto, não esquece. Gente, arruma o zíper direitinho, tá? Não esquece do detalhe do zíper. Chegando aqui próximo do meu zíper, eu paro a minha máquina, diminuo um pouco a velocidade. Ó, vou vir aqui um pouco. Deixei os 10 centímetros. E agora sim que eu vou... Agora a gente vai fazer a marcação da caixinha de leite. Bom, meninas, eu já passei a minha costura e deixei a minha abertura aqui, ó, de mais ou menos uns 10 centímetros para a gente poder desvirar a peça depois. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a marcação da minha caixinha de leite. No material complementar, vai ter esse molde aqui, ó. Mas, gente, é simples, é só 3 centímetros, é um quadradinho de 3 centímetros. Eu vou posicionar aqui, ó, na minha costura. A minha costura está aqui, vou até reforçar aqui que eu fiz com a linha branca, ó. Aqui está a minha costura. Deixa eu dar um zoom aqui, para vocês poderem ver melhor. Olha só. Aqui está a minha costura. Eu vou posicionar o meu molde aqui embaixo, a partir da costura. E vou riscar. Vou fazer isso dos dois lados. Aqui você pode utilizar uma caneta, porque você vai cortar depois, né? Olha só. Já risquei. Agora eu vou pegar a minha tesoura e vou cortar aqui, ó. Ficou uma linhazinha aqui. Olha só. Eu tirei aqueles 3 centímetros. Vou fazer isso dos dois lados. Ó, cortei. Agora a gente vai para a máquina. Ela vai ficar assim, ó. Tá? Com essa abertura aqui, ó. Dos dois lados. Tá? E agora a gente vai para a máquina que eu vou explicar como a gente vai fazer. Bom, meninas, ó, eu cortei aqui, tá vendo? E eu vou fazer aqui, ó. Na máquina, eu acho que não vai ficar legal para vocês verem, então eu vou fazer aqui antes, ó. A minha costura tá aqui, ó. Eu cortei a caixinha de leite. O que eu vou fazer? Eu vou abrir e vou encontrar, ó, é um quadrado, certo? Eu vou colocar assim, ó. Tá vendo?
Vou tombar um lado da costura, tanto faz pra cá quanto pra lá, tá? Ó. Tá vendo? E vou passar a costura aqui, ó. É isso que a gente vai fazer na máquina agora. Dos dois lados, ó. Aqui tá o meu lado. Eu vou abrir. Ó, tombei a costura para um lado. E vou fechar. Vamos lá pra máquina. Bom, meninas, vamos passar aqui a costura. Meninas, eu queria dar outra dica pra vocês. Na minha máquina, olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Na minha máquina, eu gosto de fazer esse tipo de costura com o ponto número 2. Ó. Número 2. Tá vendo? Na minha máquina, ele é esse pontinho aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ele é esse pontinho aqui, ele é reforçado. Tá? É só uma dica, mas nada impede de você estar fazendo com ponto. É só passar a costura 2 vezes, tá? Se a sua máquina não tiver. Vamos lá. Dou um retrocesso. Vou fazer isso dos dois lados. Ó, abri minha costura. Arrumei minha caixinha de leite bonitinha. Tombei pro lado. Vou pôr aqui. Deixa eu abaixar meu pezinho aqui. Gente, vai com a velocidade da máquina baixa, tá? Porque aqui ela vai estar costurando bastante tecido para não dar problema na sua máquina. Retrocesso. E agora vamos desvirar a nossa peça. Bom, meninas, agora eu já fechei os meus cantinhos. A minha caixinha de leite tá pronta, ó. O fundo dela você já consegue ver, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Pelo aquele buraco que a gente deixou, a abertura aqui, a gente vai desvirar a peça. Você enfia a mão por dentro do buraco aqui. Você vai sentir o zíper fechado, é só você forçar um pouquinho o dedo que ele vai abrir, tá? Aí a gente vai pegar por aqui, ó. E vamos, ó, desvirar a nossa peça, que já tá linda. Com o auxílio da tesoura, a gente vai vir aqui, ó, e arrumar os nossos cantinhos. Tá vendo? Deixa bem bonitinho o cantinho, porque é ele que vai dar o formato da sua necessaire. Gente, quem não gostar desse cantinho, faz sem, tá? Fica bonita do mesmo jeito. Na minha loja eu tenho uns kits que é de lembrancinha, que vai com uma toalha, e eu faço ela sem o fundo, a caixinha de leite. Olha só, gente. Eu arrumo aqui, ó. Só você enfiar o dedo aqui, ó, no zíper e puxar, que ele já fica. Olha aí como ela ficou. Linda. Gente, ó, o tamanho dela, eu acho um tamanho excelente. Tá? Eu gosto bastante. Aqui, ó, você pode vir aqui arrumar. Depois você vai pro ferro, tá, gente? E ajeita bem direitinho pra ela ficar bem certinha. Ó. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fechar o nosso buraquinho aqui. Gente, ó, desvira o forro também, tá? Arruma os cantinhos do forro. Aqui eu vou fazer da seguinte forma. Ó, aqui tá a minha abertura. Eu vou dobrar isso aqui pra dentro. Ó.
dobrar certinho, tá? Aqui eu posso fechar com um ponto invisível, mas eu não fecho com ponto invisível, gente. Eu fecho na máquina mesmo. Ó, assim que vai ficar. Vou colocar um alfinete aqui pra vocês verem. Eu acho assim, gente, a gente tem que ter praticidade no nosso trabalho. Tem que ser um trabalho bonito, de qualidade, porém, eu não quero fazer apenas uma peça, eu quero fazer 50. Então, se eu fosse fechar isso aqui com um pontinho invisível, eu perderia muito tempo. Então, para mim, funciona. É lógico que eu vou utilizar aqui uma linha da mesma cor, ou aquela linha invisível que tem no mercado. Se você chegar nessas lojas de armarinho e pedir uma linha invisível, você encontra. É muito legal também. Então, você vai bater uma costura bem rente aqui, ó. Vai fechar, o seu forro vai ficar lindo, ninguém vai nem perceber que você fechou a forma que você fechou. Bom, meninas, vamos fazer o nosso lacinho agora? Meninas, para fazer o lacinho, aqui da necessaire, eu cortei um tecido medindo 8 centímetros de largura por 14 de comprimento. O que eu vou fazer? Direito do meu tecido para cima, eu vou fazer 2 dobras. A primeira dobra vai virar ao meio, um pouco mais ao meio, tá? Passa um pouquinho do meio. E a segunda dobra, eu vou pôr por cima, passando mais ou menos 1 centímetro dela. Então, vai ficar uma dobra sobre a outra. Não passa muito, tá, gente? Senão depois vocês não conseguem desvirar. Eu venho aqui com o meu ferro, vou vincar. Vou pegar uma manta resinada, um acrilon, alguma coisa assim que vocês queiram para fazer o enchimento. Aqui eu tô usando a manta acrílica ou acrilon. E vou fazer o seguinte, vou virar aqui a minha peça com o lado sem dobra. Vou pegar a minha manta, vou pôr por cima, vou sobrepor. Vou virar aqui para vocês verem melhor, ó. Então, vai ficar a minha manta e a minha parte do lacinho sem a dobra. Minha parte do tecido sem a dobra. E eu vou passar uma costura aqui, ó. Uma costura reta dos dois lados pra gente poder unir essa manta com o tecido. Eu vou passar uma costura rapidinho aqui pra vocês verem já como vai ficar. Gente, esse lacinho é super fácil e super rápido. Bom, meninas, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Como eu falei que eu sou exagerada, eu passei bastante, ó. Mas vamos refilar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Aqui é o lado da minha dobra. E aqui é o lado da manta. Deixa eu refilar aqui, ó. Só cuidado para não cortar a costura, tá, gente? E agora a gente vai desvirar, ó. Pela aquela abertura, ó. Ó, gente, minha costura desmanchou aqui. Deixa eu só reforçar aqui. Pode acontecer, tá, gente? Então, atentas aí. Ó. Vamos desvirar. Ela vai ficar uma almofadinha. A gente vai arrumar os cantinhos. Olha só, meninas. Tá vendo? Vai ficar uma almofadinha. O que a gente vai fazer agora? Eu gosto... Ó, minha costura desmanchou, gente, ó. Tá vendo? Vou desvirar. Ó, porque o que aconteceu aqui? Até é bom que aconteceu isso pra vocês já verem. Quando eu refilei, eu cortei muito próximo a costura. Aí, o que tá acontecendo? O meu tecido, ele tá desfiando, ó. E não tá segurando. Então, eu vou passar outra costura aqui mais dentro. Peraí. Agora sim. Então, vocês, cuidado, tá, gente? Na hora de refilar a peça, porque aqui é uma peça pequena e vai ficar embutido, mas se dependendo da peça, a gente acaba perdendo, tendo que fazer tudo de novo. Olha só, esse aqui é um lado, o avesso,
e esse aqui é o direito. Ele vai ficar essa almofadinha aqui. O que eu vou fazer agora? Eu tenho as opções. Eu posso pôr uma fita de cetim aqui. Ó, eu vou fazer assim, né? Mas como eu tô fazendo toda aquela composição com as mesmas cores, eu vou pôr um pedacinho de viés, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dobrar meu viés ao meio aqui, porque tá muito largo. Ó. Vou ajeitar aqui, ó. Mais ou menos do jeito que eu quero. Só que quando a gente coloca o viés, gente, olha, gente, fica fofo demais. Olha. Eu sou muito suspeita, né? Porque eu fico babando. Mas fala, se não vai ficar lindo? Que peça que você coloca um lacinho desse e não fica lindo? Gente, esse lacinho você consegue fazer várias coisas para várias peças e muda totalmente. Aqui, ó, eu vou ter que dar uns pontinhos, tá? Porque o viés ele é grosso e eu não vou conseguir amarrar. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu posso até diminuir um pouco. Quer ver? Aí, ó. Sempre que eu for, vou ajeitando para ver, pro meu lacinho ficar bem bonito. Ó. Tá vendo? Aqui eu posso ir para a máquina e passar uma costura ou dar uns pontinhos à mão mesmo. Eu vou passar aqui uma costura só para vocês já verem ele finalizado. Esse foi o resultado do nosso lacinho. Não é lindo, gente? Agora a gente vai pegar nossa necessaire e vamos escolher aí um lado que ele fique mais lindo. Olha só, vou prender aqui. Para prender, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar... eu prendo com agulha e linha, tá? Porque como é uma peça em tecido, eu acho que fica bem mais legal você prender e dar uma coisa mais com garantia pro seu cliente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uns pontinhos aqui, ó, por trás, não pegando o forro, tá, gente? Não pegue o forro, senão vai aparecer aqui e vai ficar feio. Então, você com cuidado, paciência, é a parte mais, vamos dizer assim, mais demorada do trabalho. Mas depois que você pegar jeito também, eu vou prender aqui só com alfinete. Pra gente ver o resultado final. Olha, gente. Fala se não ficou linda. Não. Então, assim, meninas, essa foi a nossa aula da necessaire. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. E façam e postem aí no grupo pra gente ver como tá ficando os trabalhos de vocês. Tá bom? Um beijo e até mais.